Bom dia, hoje é quinta-feira, 13 de julho de 2023. Eu sou Bruno Amorim e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, está no ar. Governo sanciona projeto de lei que recria o programa Minha Casa Minha Vida. Faixa de renda aumenta e melhora as condições de financiamento. Temporada de cruzeiros deste ano deve ser a maior dos últimos tempos. Expectativa é que o setor seja responsável por injetar quase 4 bilhões na economia. E cresce a confiança dos pequenos negócios. Comércio, serviços e indústria de transformação foram destaques. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora, no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Será sancionado hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que recria o programa Minha Casa Minha Vida. Entre as principais mudanças estão o aumento da faixa de renda até R$ 8.000, a redução da taxa e a melhoria nas condições do financiamento. O valor do imóvel foi ampliado para R$ 350 mil, assim como o subsídio bancado pelo governo federal. Para os empreendedores do setor da construção civil, foram incluídos novos critérios nas especificações técnicas para garantir a melhoria da qualidade dos imóveis e também para a localização do terreno, inserido no programa que agora terá que estar na malha urbana da cidade. O evento será no Palácio do Planalto daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã. E a Frente Parlamentar do Empreendedorismo tem novo coordenador. O deputado federal Joaquim Passarinho, do PL, lá do estado do Pará, é quem assume o cargo. Ele tomou posse nesta quarta-feira em evento realizado em Brasília. Desde fevereiro, a Frente Parlamentar realizou 20 reuniões para tratar de votações no Congresso Nacional. A FPE, Frente Parlamentar do Empreendedorismo, com a parceria do Instituto Unidos Brasil, tem o objetivo de incentivar o diálogo para as discussões importantes sobre os projetos essenciais para o fomento do empreendedorismo no país. E a temporada de cruzeiros deste ano deve ser a maior dos últimos tempos. A expectativa é que o segmento seja responsável por injetar, olha só, quase 4 bilhões de reais na economia do país e gerar quase 50 mil empregos, ou seja, 48 mil empregos. A estimativa do Ministério do Turismo e da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos tem como referência o aumento da oferta de roteiros marítimos. Serão 203 envolvendo dezenas de destinos nacionais, além de mais de 840 mil leitos para os passageiros em navios. O setor de cruzeiros vem aguardando ansioso por esta nova temporada, visto o sucesso registrado na última finalizada em abril. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos. E a gente muda de assunto, segue na mesma notícia, na verdade. E a atividade turística no Brasil cresceu 4% no mês de maio. O Rio de Janeiro foi um dos estados que mais se destacaram no turismo do Brasil, junto com São Paulo, Minas Gerais e Bahia. É o que indica a pesquisa mensal de serviços do IBGE. Essa é o segundo mês de alta consecutiva do turismo brasileiro. Segundo a pesquisa, esse crescimento foi impulsionado pelo faturamento das empresas que atuam no setor. Em junho, a confiança dos pequenos negócios apresentou o maior incremento do ano. O avanço das micro e pequenas empresas foi 5,8 pontos, se comparado a maio, e atingiu o patamar de 93,7 pontos. Foi o maior incremento detectado desde agosto de 2020. E essa confiança foi sentida nos principais setores da economia: comércio, serviços e indústria de transformação. Nesse mês de junho, todos apresentaram incremento. O setor que mais contabilizou aumento na confiança foi a indústria, que saiu de uma sequência de 3 quedas consecutivas para um incremento de 11,9 pontos. Os dados são da sondagem das micro e pequenas empresas, realizada todo mês pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas.
Investir em franquias continua sendo um bom negócio para quem quer começar, para quem quer empreender no Brasil. E o especialista Marcelo Scherto explica que é possível utilizar as estratégias operacionais das franquias para disseminar uma ideia ou trabalho de organizações não governamentais. A gente confere agora. Você sabia que é possível usar as ferramentas e os mecanismos típicos de uma operação de franquias para replicar e disseminar o trabalho de ONGs que fazem programas sociais, que oferecem programas sociais muito bem resolvidos? Provavelmente você não sabia disso, mas é exatamente o que fez, por exemplo, entre várias outras, uma ONG chamada Gerando Falcões. A Gerando Falcões, uns 6, 7 anos atrás, oferecia à comunidade ali de uma favela em Poá, aqui na periferia de São Paulo, uma série de programas extremamente interessantes, programas educacionais, programas de integração, programas de trazer de novo para o mercado de trabalho ex-presidiários. Era um conjunto de programas extremamente interessante, mas numa única favela. Impactavam a vida de mais de 1.800 famílias, mas numa única comunidade. Até que resolveram o seguinte: isso não bastava. Se eles queriam, como querem, acabar com a miséria no Brasil, era preciso ir para pelo menos, digamos, 500 favelas. Menos do que isso, não estariam mexendo o ponteirinho da pobreza no Brasil. E foi então que nós começamos a trabalhar junto com eles, usando ferramentas e técnicas típicas de uma operação de franquia. As mesmas ferramentas que a gente usa para expandir uma rede de clínicas, uma rede de escolas, uma rede de lojas, uma rede de pizzarias ou de sapatarias, a gente usou para expandir os programas, para levar esses programas funcionando do mesmo jeito, com a mesma qualidade, produzindo os mesmos resultados em pelo menos 500 favelas. E a verdade é que, passados esses anos, 6 ou 7 anos, como eu disse, eles não estão em 500 favelas. Os programas estão em mais de 6.600 favelas. De novo, usando as ferramentas típicas de uma operação de franquia. Isso a gente acaba chamando de franquia social, franquia sem fins lucrativos, não importa o nome que se dê. A Gerando Falcões, por exemplo, nem sequer chama de franquias. É uma rede de ONGs aceleradas por ela, que fazem um trabalho belíssimo e que reproduzem em mais de 6.600 favelas aquela mesma qualidade que eles obtinham na favela de Poá quando começaram 6 ou 7 anos atrás. Pensa nisso, como é bacana e como o franchising é flexível, como ele permite, como ele pode ser adaptado a muitas coisas diferentes, a muitos mercados diferentes, a muitas organizações diferentes. Pensa nisso. Gostoso, refrescante e nutritivo. O sorvete serve em qualquer estação do ano. Eu, por exemplo, adoro. E com esse calorzão aqui de Brasília, eu praticamente tomo todos os dias. E com o número crescente de sorveterias surgindo em todo o país, manter o cliente requer muita inovação e cardápio diferenciado. Ou seja, o empreendedor, de fato, ele precisa inovar, criar, ser criativo. A gente vai conferir agora uma reportagem para lá de especial da repórter Camila Xavier. Morango, chocolate, limão. O sorvete é uma tradição presente em todas as regiões do Brasil e em todas as estações do ano. Adultos, idosos e crianças adoram. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes, são mais de 10.000 gelaterias operando no país, com faturamento anual de aproximadamente 13 bilhões de reais. Um setor bastante promissor, que gera cerca de 100.000 empregos diretos e 200.000 indiretos. Com o mercado de sorvetes em constante expansão, o empreendedor deve se atentar às tendências do setor para se manter competitivo e se destacar em meio à concorrência acirrada. É o que faz esta gelateria, localizada em um ponto estratégico da capital federal. Com 5
anos de existência, esta gelateria está sempre inovando e buscando as tendências de consumo que estão em alta no momento. Agora eu estava até em Roma com um dos maiores e mais renomados mestres gelataios ou gelatieres de todo o mundo. E conversando, vendo o produto que ele estava usando, uma técnica ali. Então, a gente sempre está buscando trazer inovação, mas eu considero isso um dever de casa. Eu acho que toda empresa deveria estar pensando, é uma forma de crescimento. A festa junina é a segunda maior comemoração do país, ficando atrás apenas do carnaval. E para marcar a data e cair no gosto dos clientes, esta gelateria preparou 3 sabores exclusivos de sorvete: curau de milho, pé de moleque e churros de doce de leite. Os 3 são deliciosos, mas eu gosto mais do churros, que tem um gosto de canela e me remete à infância. Olha, e você? Qual dos 3 você mais gostou? Eu gostei mais do de pé de moleque. Por quê? Me lembrou as festas juninas, né? Também na minha infância do Nordeste. Com a calda ficou ainda melhor. O amarguinho com o doce, né? Como a gente está no mês de junho, eu acho que ele foi bem feliz nessa proposta, nessa inovação, porque a gente, pelo menos aqui em Brasília, gosta muito de aproveitar a festa junina, uma época super festiva que a gente participa tanto. Essa ideia é antiga. Em outras datas comemorativas, a loja também é decorada e alguns sabores chamam a atenção. Mas os queridinhos mesmo são os sorvetes de pistache e o de chocolate. Luiz, qual o sorvete que você escolheu? Pistache. Por que pistache? É porque é meu sorvete preferido. Eu já perdi as contas de quantos gelatos e receitas diferentes que a gente já fez, mas desde gelato de rabanada na época de Natal, panetone, chocotone, por exemplo, Dia das Mães, a gente resolveu presentear as mães com sorbet de hibisco, de flor de hibisco. Opção é o que não falta. Além dos 20 sabores de sorvete, tem também sundae de baunilha com pipoca de caramelo e de pistache iraniano. Doces em formatos de limão e café também chamam a atenção. Assim como o banoffee crocante, uma versão ousada da tradicional sobremesa de banana que eu não pude deixar de experimentar. A criatividade para o cardápio diversificado vem de capacitações e técnicas estrangeiras. Acho que todo negócio tem que buscar sempre estar inovando. Então, recentemente estava fazendo uma viagem para fora e a gente vai pegando referências e eu filmo, e eu tento conversar com o dono do estabelecimento e, enfim, a gente procura e sempre comprando cursos e aprimorando as técnicas. Quem diria, né, que um dia a gente encontraria em uma sorveteria sabores de sorvetes de curau, pé de moleque, churros, doce de leite. Parabéns aí pelo empreendedor, parabéns para a Camila pela reportagem. E no próximo bloco, o relator da reforma tributária começa a negociar mudanças na proposta lá no Senado. Eu volto daqui a pouquinho, não saia daí. De volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição ao vivo e para todo o Brasil. Uma semana depois de ser lançada, a rede social Threads já conta com 100 milhões de usuários. A plataforma que surgiu para rivalizar com o Twitter tem dividido opiniões e esquentado a disputa das chamadas Big Techs. Não foi um nocaute, mas os primeiros números da nova rede social de Mark Zuckerberg impressionam. O Threads vem para bater de frente com o Twitter de Elon Musk, que tem pouco mais de 200 milhões de perfis ativos diários. E na comparação, as duas redes são bem parecidas. E essas semelhanças já geraram rusgas online entre Zuckerberg e Musk. O dono da Meta disse que manter uma plataforma amigável será a chave para o sucesso. Musk respondeu: prefiro ser atacado por estranhos no Twitter do que se entregar à falsa felicidade do Instagram.
Twitter enviou uma carta direcionada à Meta, ameaçando processar a empresa por cópia de tecnologia e pela contratação de ex-funcionários do Twitter para construir a nova rede. Desde que comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares em outubro do ano passado, o aplicativo vem enfrentando uma sequência de crises e usuários insatisfeitos. O Threads, que não tem nada a ver com a crise alheia, quer aproveitar a integração com o Instagram para superar o rival rapidamente. Mas um ponto deve limitar o crescimento da nova rede. O aplicativo ainda não foi lançado nos países da União Europeia, por causa da disputa sobre a regulação das Big Techs. O mundo ainda espera a luta dos dois bilionários. Mas, enquanto isso, vai se divertindo criando memes em mais um episódio dessa rivalidade. Muito bacana esses memes, né, gente? E você, empreendedor, já conhece a nova rede social criada pela Meta? Será que você está perdendo tempo por ainda não ter entrado na onda dessas 100 milhões de pessoas? Quem vai nos responder isso é a nossa colunista Caroline Meira, coordenadora de comunicação da Aliança Empreendedora. Nós, enquanto pessoas físicas, também ficamos ansiosas, porque às vezes é mais uma rede que a gente precisa se preocupar em estar. Mas também para o empreendedor gera uma ansiedade, porque é aquela necessidade de tenho que estar em todos os lugares, né? Então, isso sim pode gerar uma certa angústia, né? E uma expectativa pelo que está vindo ainda. Então, acho que no primeiro momento, que é uma coisa que muito se fala no mercado, inclusive da área de comunicação e de marketing, é você também conseguir analisar com calma, né? Então, por mais que venha essa ansiedade e essa necessidade de já querer estar, já querer fazer, um primeiro passo para você conseguir tomar essa decisão é você fazer uma análise um pouco mais profunda sobre isso e não já ir seguindo. Acho que enquanto pessoa física, a pessoa até pode já se inscrever e ir mexendo na plataforma, mas quando a gente está falando da marca, do produto e da empresa, é bom ter um pouquinho mais de criticidade na hora de tomar essa decisão para ter certeza se ela vai valer a pena ou não para o seu negócio. Até porque redes sociais, elas surgem o tempo todo, elas inicialmente surgem focadas no público de pessoas físicas, então é uma ferramenta que inicialmente está construída para gerar engajamento entre pessoas de pessoas, ainda não evoluiu para pessoas e marcas, e ela, com isso, vai ter algumas certas travas. E também, no primeiro momento, você precisa ver se ela vai vingar ali, porque tem muitas dessas ferramentas que elas acabam surgindo, tem um baita boom no começo, mas depois ali de umas 2-3 semanas, elas voltam ainda para um lugar muito mais de uso muito menor do que se esperava, né? Então, a gente já viveu esse momento com outras ferramentas que surgiram e agora é essa nova rede que surgiu pela Meta que a gente vai estar avaliando se ela vai se permanecer e se estabelecer ou se ela vai também para esse limbo que outras redes sociais acabaram indo. Então, no primeiro momento, tem que analisar se esses elementos, se o seu público está nessa rede, o seu público maior consumidor, se ele está nessa rede, e também se o seu produto tem fit com essa rede. Vou dar um exemplo. Para empresas que atuam, às vezes, como consultoria e que prestam serviço para outras empresas, no primeiro momento, a gente já consegue identificar que talvez não seja vantajoso ir para essa nova rede logo de cara, porque o seu público necessariamente não consome, não acessa informações diretamente nesse lugar, ou pode até ir consumir, mas enquanto pessoa física e consumidor bem fim. Então, esses dois elementos, eles são fundamentais e são chave para você conseguir fazer uma análise no primeiro momento, se você faz sentido você entrar já, logo nessa rede, ou se faz sentido você esperar para ver para onde que isso está indo. E para isso, você pode, inclusive, conversar com a sua equipe, né? Então, se você tem pessoas que te atendem no sentido de comunicação, uma conversa sobre isso é fundamental, porque essas pessoas vão ter informações ainda mais especializadas, mas também, se você não tem uma equipe olhando para isso, você pode dar uma pesquisada. Hoje tem muitos criadores de conteúdo que falam sobre marketing digital que já estão trazendo umas análises bem bacanas para você conseguir desenhar essa tomada de decisão. E agora vamos falar de política. O relator da reforma tributária lá no Senado, o senador Eduardo Braga, já começou a negociar mudanças na proposta que veio da Câmara. Nessa quarta-feira, a reunião foi com o ministro da Fazenda. Vamos ver. Foi mais um dia de articulações políticas com foco na reforma tributária.
A equipe econômica tenta alinhar os trabalhos com os senadores. Depois de uma reunião na tarde desta quarta, Fernando Haddad colocou o Ministério da Fazenda à disposição do relator da proposta no Senado. Quanto mais esclarecedor for o debate, quanto mais transparente for a discussão, quanto mais a Receita Federal e a Secretaria Extraordinária tiverem à disposição dos senadores, mais rápida vai ser a tramitação, mais segurança nós vamos passar para o país e tudo indica que nós possamos dar boa notícia para o Brasil com a promulgação dessa proposta de emenda constitucional. O texto aprovado na Câmara deve ser enviado oficialmente ao Senado na semana que vem, onde começa a ser analisado a partir de agosto. Primeiro, a PEC vai ser votada na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário. O Senado já avisou que vai mudar o texto. Eduardo Braga está se debruçando sobre pontos que devem ser alterados. O relator recebeu algumas demandas de governadores e representantes de setores econômicos. Uma equipe técnica vai definir o impacto financeiro que o novo modelo tributário pode ter. Mas Braga afirma que isso não deve atrasar os trabalhos. Esperamos, num tempo que o Senado compreender maduro, o nosso objetivo é até o final de outubro poder entregar à Câmara dos Deputados uma contribuição do Senado para que até o final do ano o Brasil possa ter o compromisso realizado, aprovado e promulgado pelo Congresso Nacional, se assim for a decisão da Câmara dos Deputados e do Senado, a nova reforma aprovada. Nesta quarta, o presidente do Senado se reuniu com os relatores da reforma tributária na Câmara e no Senado para discutir o tema. A proposta de governistas de fatiar a PEC e deixar as mudanças para uma segunda fase já foi descartada por Rodrigo Pacheco. Brasília não é conhecida apenas por ser a capital do país e pela sua arquitetura única, de Oscar Niemeyer. É uma cidade que atrai cada vez mais milhares de empreendedores que vêm aqui à capital do país e vem nela uma oportunidade de empreender. Nos arredores da capital, empreendedores encontram oportunidades para quem procura um pouquinho de paz em meio a essa correria das grandes cidades. Vamos ver na reportagem de André Lage. Você sabia que a menos de 30 quilômetros do centro de Brasília é possível encontrar um lugar com essa vista de perder o fôlego? Pois é. Batizado como Paraíso Achado, o lote foi comprado pelo Maurício há aproximadamente 6 meses. Empreender no ramo de hospedagens já estava nos planos do empresário. Comecei procurando, porque a ideia já era montar mesmo uma experiência de hospedagem de cabana e já estava vendo vários terrenos aqui em Brasília. O que eu queria trazer para Brasília é algo próximo, uma experiência legal, diferente, e que eu já estava visitando há 3 anos, estudando, já estava até por gostar muito dessas experiências, eu queria montar a minha própria. E aí, depois de 3 anos rodando vários lugares do Brasil, a gente ficou procurando, aí minha mulher também resolveu abraçar o projeto comigo, e a gente ficou procurando terreno junto até achar o Paraíso Achado aqui, que realmente foi um achado, que é uma vista muito linda aqui. A hospedagem é nessa espécie de cabana, construída com muito capricho. São 89 metros quadrados com 2 andares, quase tudo feito em madeira e ferro. O quarto fica no andar de cima, com uma cama espaçosa e ar-condicionado. Tudo para oferecer ao hóspede um descanso de qualidade. A cereja do bolo é a jacuzzi, com essa vista incrível para o Cerrado. Quem se hospeda por aqui também tem acesso a esse empório, que fica ao lado da cabana. Uma lojinha de doces, comidas de fácil preparo e até aquele bom vinho para deixar a experiência ainda mais gostosa. E a ideia é não parar por aqui. Para usar melhor o espaço do lote, o empresário aposta na construção de um ambiente destinado para eventos, como, por exemplo, casamentos. Além disso, novas cabanas vão ocupar o terreno. Desde a inauguração, foi final de junho, a gente está com todas as datas reservadas. Hoje eu tive que bloquear a data aqui para a gente poder fazer algumas manutençõezinhas que vai ter que fazer ao longo do projeto, Então, para mim é algo bem rentável, assim. Só que eu acho que muitas pessoas só pensam também na questão
da rentabilidade, não pensa na questão da experiência. Então é aí que eu falei, é aí que a gente vai se destacar, é onde a gente vai fazer diferente. O Daniel é morador de Brasília e vai casar em setembro. Ele e a noiva buscavam um local para passar a noite depois do casório. Ao conhecer o ambiente, ele ficou surpreso com a proposta do local e já fechou o negócio. Eu morava na fazenda em Formosa, eu queria casar num lugar que fosse assim, afastado da cidade, que tenha esse clima mais rústico, com uma vista legal. E aqui enquadrou perfeito, né? Em tudo que a gente queria. Vista maravilhosa, né? Pô, fenomenal. E o ambiente também bem legal, ainda tem esse chalé que a gente vai poder ficar depois da festa, pra gente dormir aqui e tudo. Então, tudo um conjunto que agradou bastante. Parabéns, viu, Maurício, pelo empreendimento. Já fiquei curioso em querer conhecer também, tá? O Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A próxima edição é daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã, com meu colega Sebastião Garcia. Eu volto amanhã. Até lá. Tchau.